turma! Boa noite! Mais um Informa com Guto Armendani. Eu sou o Guto Armendani, proprietário da Guto Armendani, treinamento individualizado. Tudo bem com vocês? Mês de março, mês super importante, mundialmente falando, né? O mês que já passou, o Dia Internacional da Mulher. Mulher, você que é forte e guerreira, parabéns pelo seu mês, pelo seu dia, pela sua luta. Que continuem na luta de vocês aí por muitos anos e que deixem esse legado para as próximas gerações. Mês muito importante aí no calendário mundial, hein? Bom, galera, o nosso Informa começando. Hoje um tema importante, vamos falar sobre alimentação, os pilares para uma boa alimentação, e a nossa convidada especial da noite é a nutricionista Camila Lopes. Vamos bater um papo super bacana, tem algumas coisas muito bacanas e novas aí, né, no que diz respeito à área de nutrição, e ela vai explicar pra gente, bater um papo bacana. Vamos aproveitar e curtir mais um Informa com Guto Armendani. Galera, bora lá, hein? Vou convidar aqui a Camila para a gente iniciar o nosso programa, agradecendo muito primeiramente aos meus queridos parceiros que sempre estão comigo aí nessa luta, nessa jornada. Águas WA, a primeira beguinha biodegradável do Brasil. Nutri4Shape, suplementos de primeira qualidade e variedade. Grupo Pompes, desde 2015 com produtos personalizados. Cláudia Fazendo Artes, papelaria personalizada. Jaqueline Peixoto, que tal cuidar das finanças? Hayashida Acupuntura, procure o Dr. Haya. Keep the Future, planejamento e consultoria. Sigam lá no Instagram os perfis desses parceiros, galera. @águaswa, @Nutri4Shape, Grupo Pompes, Cláudia Fazendo Artes, @JaqueVPeixoto, @Hayashida.acupuntura, Keep the Future One, e a Paloma, que é a minha amiga, parceira, representando a Keep the Future, Paloma F. Leal. Bora lá! Agora eu vou chamar aqui a convidada, a nutricionista Camila Lopes. Muito obrigado aí o pessoal que está prestigiando. Boa noite a todos vocês. Dani. Convidando. Pessoal, sigam lá no Instagram, @guto.armendani. Agora também no Facebook, Guto Armendani, treinamento individualizado. Canal do YouTube, para vocês que não conseguiram acompanhar aqui ao vivo. Entra lá no canal Informa com Guto Armendani, tem muita coisa legal, as entrevistas que já aconteceram com os outros profissionais também, da área da saúde, da área da educação física. Falamos sobre organização e planejamento com uma profissional de coaching. Então, galera, tudo que pode ajudá-los, informá-los, vamos lá, vamos seguir para cada um fazer por você, tá bem? Vamos lá, ver se a Camila recebeu o convite. Bora lá. Convidando. Aí. Convidada. Bora lá aguardar nossa querida convidada. Opa, olha aí. Olá. Boa noite. Boa noite, Camila. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia?
Como eu pergunto para todos os outros, beleza pura? Beleza pura. Bom, Camila, olha só, galera. Camila Lopes, nutricionista. Como eu digo sempre a vocês, aqui no Informa só vem gente boa. A Camila, ela vai contar um pouquinho da história dela pra gente, mas olha só. Ela é formada em educação física, ou seja, também é uma profissional da área de educação física. Isso mesmo. Foi formada pela Universidade Ítalo Brasileiro, conhecida como Uni-Ítalo também. Formada em nutrição pela Universidade 9 de Julho, conhecida como Uni9. E está cursando uma coisa bem inovadora, talvez aqui no Brasil muitos desconheçam essa nomenclatura, está cursando nutrição holística. Camila, muito obrigado por aceitar o convite, por dispor do seu tempo para vir trazer boas informações aqui para quem acompanha o Informa com o Dr. Mendani. Conte um pouquinho dessa história, da sua trajetória para a gente. E vamos lá, boa noite. Boa noite, Guto, boa noite para todo mundo que está aqui na live. Quero agradecer o convite, Guto, participar aqui com vocês. É muito legal, assim, levar informação, eu gosto muito. E, bom, a minha trajetória, na verdade, eu comecei cursando comércio exterior e fiz até o 3º ano e acabei desistindo da faculdade, porque eu sempre pratiquei atividade física, né? Então, desde os 14, 15 anos, eu comecei a treinar, porque eu era muito elétrica, e aí comecei a fazer exercício e percebi que eu gostava muito da atividade física, né? E mesmo eu comecei a trabalhar no mundo corporativo, fui recepcionista, auxiliar de escritório, até encarregada de faturamento, só que eu percebi que eu gostava muito realmente da área de educação física e resolvi largar a faculdade de comércio exterior e cursar educação física, né? Então eu fiz educação física e me apaixonei muito pelo curso. Trabalhei em algumas academias, fui personal trainer, né, durante alguns anos. E como eu sempre gostei de cuidar da alimentação também, gostava de preparar minha comida, né? Eu já sou de uma família, sou de família de mineiro, então eles gostam de comer mas de forma mais equilibrada, né? E assim, eu cresci comendo mesmo verduras, legumes, sempre gostei, né? Arroz, feijão. Então eu resolvi fazer nutrição para também poder atuar. As pessoas me pediam, né, para passar essa parte da alimentação, e como eu não estava habilitada, resolvi cursar nutrição. E foi aí que eu entrei na faculdade, né? E aí depois me formei, montei meu consultório, que já vai completar 6 anos que eu estou atuando como nutricionista. E então veio a nutrição holística, que realmente é nova no Brasil, né? A gente encontra uma atuação muito forte da nutrição holística no Canadá, nos Estados Unidos, né? Eu tenho colegas que trabalham lá, já tive palestras com profissionais que atuam com a nutrição holística nos Estados Unidos, no Canadá. Aqui no Brasil é novo mesmo, são poucos profissionais que atuam, porque a nutrição holística, ela visa equilíbrio de corpo, mente e espírito. Então, Calma lá, é isso. calma lá. Calma lá, nós vamos chegar lá, nós vamos chegar lá, olha só. Só para explicar, né, o porquê que é novo. Mas aí foi Olha isso, a minha só, trajetória. olha só, galera, a importância de ter uma boa orientação e da pessoa ser habilitada, né? A gente sempre, né, educadores físicos, né, sempre tem alguém que chega na gente e fala: ah, o que que você me indica para comer? O que que eu posso comer? O que que eu posso deixar de comer e tal? Dica é uma coisa, né? Agora, orientar de forma assim, com conhecimento bem aprofundado, nada mais do que uma pessoa habilitada, que tem a formação e todo o conhecimento para isso, né? A formação para isso. Olha só. E começou com uma coisa que não tinha nada a ver, comércio exterior. Olha só. Nada a ver. Nada a ver. E pelo fato de gostar de fazer atividade física, foi lá, cursou a educação física, sempre cuidou bem da própria alimentação, né? E começou a ter os cuidados com os familiares também. E aí foi ingressar para a parte de nutrição e aí segue a carreira já pelo menos há uns 6 anos, né? Com o seu próprio consultório. Isso. Olha só a trajetória, hein, galera? Olha só a trajetória. E aí,
para você ir para a nutrição, você já disse que você gosta, né, e gostava muito, né, e gosta ainda de fazer atividade física, foi o que fez você ingressar na educação física, né? Isso. Mas assim, para você ir para a nutrição, só foi o fato das pessoas te perguntarem o que elas poderiam comer e tal? Foi só esse o motivo? O que mais fez você ingressar na nutrição? Não, o fato das pessoas pedirem uma dieta, né? Os alunos às vezes pediam uma dieta, foi um fator bem relevante. Mas eu sempre gostei de cuidar da minha alimentação e acho que muito cedo eu enxerguei a importância que a alimentação tinha realmente para equilíbrio da saúde, né? Performance e estética, porque a gente sabe dessa importância, né? E na área de educação física a gente tem um pouquinho de nutrição, né? Só que é bem o conteúdo é mais raso, né? Mais rápido. E ali eu já comecei a ver realmente assim, a importância. Então, no meu trabalho, né? Eu atendo numa loja de suplementos e a gente tinha parceria com nutricionista na época. Eu cheguei a visitar algumas nutricionistas, a pesquisar um pouco sobre o trabalho delas e eu comecei a me interessar mais ainda quando eu comecei a entender como que funcionava, né? Porque as pessoas confundem um pouquinho o trabalho do chefe de cozinha, por exemplo, a área da gastronomia com a nutrição. E é muito diferente, né? Porque eu costumo brincar assim, o prato que o nutricionista faz nem sempre vai sair bonito, né? Gourmetizado, mas a gente sabe cada nutriente que tem ali. E a importância que os nutrientes têm para o nosso corpo. Então, esse é o trabalho do nutricionista, a parte bioquímica, a parte matemática. Eu comecei a me apaixonar muito por isso, que comecei a descobrir, e o bem que isso poderia trazer para mim, para as pessoas. Então, começou um encantamento muito grande. Depois comecei a estudar a parte de suplementação, fitoterapia, aromaterapia, aí, né? Então, eu fui tendo cada vez mais certeza, realmente, de que poderia fazer um casamento bacana, né? Para poder atuar na nutrição esportiva, que é uma das minhas áreas de atuação, né? Essa junção, que eu já tinha trabalhado com treinamento, já atuava na educação física, né? E aí depois fiz a nutrição como complemento. Então isso é importante também para atuar na nutrição esportiva, né? Então foi isso, assim, foram várias descobertas e a nutrição realmente é muito importante, né? Cada vez mais a gente vê a importância da nutrição para equilíbrio da saúde, performance estética. E a partir do momento que você mergulha nesse universo, você vai se encantando mesmo. E eu sempre fui apaixonada por tudo que envolve o corpo humano, né? Então, quem é da área da saúde, né, é um apaixonado pelo corpo humano, o funcionamento do corpo humano. As aulas de anatomia, fisiologia e nutrição são ainda um pouco mais profundas do que educação física. Então, é muito bacana, assim, poder levar a saúde para as pessoas, né? Porque a parte bioquímica mesmo é muito importante. Você vê um exame de sangue alterado, então por meio da alimentação, você melhora o perfil lipídico do paciente, você melhora a glicemia, né? Às vezes ele está com uma gordura no fígado, a alimentação vai ajudar a limpar esse fígado, né? Detoxificar esse fígado. Então vai além da nutrição esportiva, é saúde, é vida, né? Então isso né? Então isso fez com que eu me apaixonasse assim pela nutrição, né? Aliás, assim, o fundamento principal da nutrição é a homeostase, né? É o equilíbrio das funções vitais. Mas é lógico, né, que por meio de muito estudo, a nutrição vem evoluindo a cada ano. A gente já sabe da importância dela para a performance estética, né? Mas a base principal é essa interpretação do exame de sangue, é você trazer saúde para o paciente, né? Melhorar a saúde dele, trazer a consciência, né? A gente atua também com a nutrição comportamental, né, da parte psicológica, a consciência, porque hoje a gente tem uma influência muito forte de mídia, né, de veículos de comunicação que trazem informações boas, mas que acabam também confundindo a mente das pessoas, né, de repente levando a pessoa a pensar que tem que seguir certos padrões, e a gente sabe que não é assim. Então, o fato de poder tratar o ser humano de forma individualizada é que me fez ter um encantamento muito maior, porque a junção da educação física com a nutrição traz essa possibilidade, né? Então foi isso. Então, é super importante, né? Realmente, na educação física, a gente tem, né, a disciplina que aborda a nutrição e até mesmo questões bioquímicas, né? Sim. Mas é de uma forma, assim, um pouco mais superficial, não é tão aprofundado, até porque o segmento parte para outro ramo, né?
Sim, Não que a bioquímica humana não seja necessária para um educador físico saber como que o corpo reage, principalmente a ações, né, de hormônio, como que vai se ligar, uma alimentação, por exemplo, a glicose, que caminho que ela leva, a proteína, que caminho que ela leva, e assim, enfim, todas as reações bioquímicas, né, que fazem toda essa transmissão orgânica que o nosso corpo precisa para aí sim ter o efeito físico, né? sim, Então, é super importante. E a alimentação é algo que está sempre sendo comentado. Todos os dias a gente fala de alimentação, né? é Em cada verdade. rodinha de conversa que a gente fala, e a gente para sempre, tem alguma coisa relacionada à alimentação, né? Seja o que comeu no fim de semana, ou o que foi na festinha, e como, o que, que tinha lá para comer. Ou seja, sempre está rolando algum papo de alimentação. Se é saudável ou não, já é outra história, né? É Para as verdade. pessoas que querem seguir algum tipo de atividade e que, claro, querem, almejam algum tipo de objetividade, sempre está atrelada à alimentação, é o principal fator. A alimentação atrelada a uma atividade física para você alcançar aquilo que você almeja, né? Independente da atividade física que você faça, a boa alimentação sempre tem que estar atrelada a esses fatores, né? E como você disse, muitas informações na mídia, enfim, trazem para as pessoas que esses padrões, né, a gente utiliza o termo receita, né? Como se existissem receitas para que as pessoas seguissem esses padrões, como se tudo funcionasse para todo mundo, né? É. E aí que entra a questão, né, inovadora, que no Brasil não se conhece, né, da nutrição holística. Se puder, agora, se puder aprofundar um pouquinho mais, conceituar, para que as pessoas entendam um pouquinho mais o que, que é a nutrição holística, que nem era assim tão conhecida no Brasil. Então, na verdade, na área da nutrição esportiva, da medicina esportiva, né, da medicina integrativa, né, que vai integrar aí considerar o trabalho de vários profissionais, né, de várias áreas, o espiritual já é considerado, já faz parte da pirâmide, né, da pirâmide que constitui o indivíduo saudável. Então, a gente tem os pilares, né, que trabalha com o paciente para equilíbrio da saúde. Na nutrição holística, a gente visa equilíbrio de corpo, mente e espírito. Então, a gente acredita que esse equilíbrio é necessário, além dos outros pilares que já são trabalhados, né? No estilo de vida saudável, para constituir um indivíduo saudável. Mas a gente acredita nesse equilíbrio. Então, entra também entram as terapias alternativas, as terapias holísticas, que seria uma medicina alternativa, né? E isso, na verdade, é muito antigo, né? Não é algo recente. Na verdade, nós estamos trazendo aí, né, de volta uma sabedoria milenar, digamos assim, porque a gente considera, por exemplo, a fitoterapia. E a fitoterapia começou muito tempo atrás, né? Então, a fitoterapia, que é o trabalho com plantas, né, com ervas, com os ativos dessas plantas, para tratar de forma natural, sem ter que usar, por exemplo, um remédio da farmácia, tá? Então, a gente trabalha com as plantas, com chás, com manipulados. Aromaterapia, né? Aromaterapia, por exemplo, o paciente ansioso. Então, a gente pode trabalhar com aromas que ele vai sentir o aroma e vai ativar o sistema límbico e vai diminuir a ansiedade, por exemplo, sem ter que usar um ansiolítico sintético, um remédio de farmácia, né? Então, de repente, uma aromaterapia aliado a uma alimentação que seja de fonte de triptofano, uma atividade física, vai o quê? Uma boa noite de sono, vai diminuir a ansiedade do paciente. A gente tenta tratar de forma natural, uma medicina alternativa. E aí entra ventosa terapia, reiki, né? Todas as terapias que já são praticadas, na verdade, há muito tempo, né? E estão de volta aí, então, há muito tempo. Inclusive, a ventosa terapia ainda é utilizada até hoje para tratar pacientes na USP, né? Na Universidade de São Paulo, até pacientes com câncer, né? Porque é um tratamento por sucção com as ventosas. E aí, enfim, a gente tenta tratar o paciente da forma mais natural possível,
tá? Visando os pilares, todos os pilares, que vão trazer equilíbrio da saúde desse paciente. Por quê? Não tem como tratar um paciente, um aluno, você sabe, um ser humano de forma isolada. Nós somos um todo, a gente acredita nesse todo e trata o paciente dessa maneira. Tanto que quando se precisar do auxílio de uma outra área, nós indicamos, né, para que haja interação com esse profissional. No caso, o nutricionista indica para um educador físico, para um médico, para um psicólogo, né, para que haja essa interação, para que o indivíduo seja tratado de forma individualizada, como um todo. Né? Então, esse é o trabalho da nutrição holística. E aí também entram esses tratamentos, né? Se for necessário, trabalhar a questão energética do paciente, né? Porque isso é muito importante, não tem como a gente desvencilhar, né? Você está perto de uma pessoa feliz, você fica feliz. Se você estiver perto de uma pessoa que está chateada, que está reclamando da vida, chega uma hora que você vai estar reclamando. A gente faz parte de um todo, né? Então, assim, na natureza, nós somos apenas uma criatura, né? Quanta coisa interage com a gente no mundo. Nós temos várias criaturas aí na natureza, várias plantas, né? Então, a gente acredita que, assim, é isso, né? É tratar o ser humano de forma individualizada, tentando evitar ao máximo as toxinas. E isso não é ser radical, tá? Porque como nós trabalhamos com individualidade, cada paciente vai ter o que gosta de comer, aquele alimento que ele talvez tenha uma aversão, uma intolerância. E a gente considera isso, fatores culturais, tá? Não tem uma imposição. Mas a gente tenta tratar da forma mais individualizada possível, visando o equilíbrio de corpo, mente e espírito. Se não der, é lógico que tem casos que o paciente vai precisar de um remédio da farmácia, né? Um remédio sintético, ele vai precisar, de repente, interagir com um profissional que vai fazer uso dessas medicações, e está tudo bem. Mas a gente sabe que se puder evitar, como remédios, por exemplo, tem efeitos colaterais, né? A gente tenta evitar, né? Tenta tratar da saúde do paciente utilizando todas as terapias, todos os tratamentos que forem possíveis, para que ele tenha saúde, né? Porque de repente, por exemplo, tá tudo equilibrado na vida do paciente. Ele treina, ele dorme bem, ele hidrata, né? Ele tá se alimentando legal. Só que ele pode ter alguma questão energética que está em algum desequilíbrio, né? Está em algum desequilíbrio. E a gente busca equilibrar todos esses fatores. Então seria isso. Tá? Então, fora do Brasil, por exemplo, já existe grade de faculdade considerando essas terapias holísticas. Aqui no Brasil ainda não. Mas fora do Brasil já existe. Né? Eu tenho... Sim. Conheço pessoas que moram fora, e eu tenho até uma amiga que queria fazer nutrição, né, em um outro país, e ela comentou comigo, falou, Camila, que é muito legal, já existe terapias holísticas na grade. Eu falei, poxa, tomara que chegue logo ao Brasil. Então, aqui no Brasil, nós temos como alternativa fazer o curso, né, de terapias holísticas, que é o que eu estou fazendo, para poder aliar, né, a nutrição e atuar como nutricionista holístico. Legal. Seria Mas toda essa questão, quando a gente fala na questão espiritual, né, não é para quem está aqui assistindo a gente, boa noite, pessoal. Para entender um pouquinho melhor, não se trata de uma doutrina religiosa, Não. nada disso. É o ser humano como um todo, né? Inclusive, quando a gente entra, né? Quando a gente ingressa na faculdade, a primeira frase que fala para a gente é: o ser humano ele é corpo, mente e espírito. Ele não é só o corpo, não é só a mente, ele não é só o espírito. Ele é uma junção desses pilares, exatamente. E assim, mesmo tendo todo esse tratamento de uma forma geral do ser humano, não se deixa de tratar aquelas pirâmides que são o principal fator e que acho que muita gente já deve ter ouvido falar, aquela pirâmide alimentar, né? Quais são os principais, a base, aquilo que a gente deve consumir mais, menos. Sim. Mas é claro, você falou muito importante, as pessoas não deixam de comer aquilo que gosta. Ou seja, não tem aquele tipo de restrição, né? Não, não. Porque às vezes a pessoa pensa assim, mas eu vou passar com um nutricionista holístico, ele vai me passar uma salada, não sei, vai ter um protocolo fechado, que eu vou ter que comer só aquilo. Não é assim. Justamente, a gente trabalha com a individualidade. Então, por exemplo, a gente leva em consideração preferências alimentares, aversões, o
que já faz parte da alimentação no dia a dia, na rotina alimentar do paciente. Questões culturais, tá? Questões financeiras. Aí sim, questões religiosas, porque tem determinadas religiões que proíbem determinados alimentos, né, em alguns dias da semana, ou então que realmente não é recomendado, né? Não é que é proibido, não é recomendado ingerir. Então o paciente explica isso, para que não coloque esse alimento, por favor, porque é da religião dele, tudo bem, né? A questão dos industrializados, né, que nós sempre vamos orientar para que se reduza o consumo, se controle o consumo. Mas é óbvio que a gente ingere industrializados, mas vamos optar por tabelas nutricionais que sejam, né, mais equilibradas, né, reduzidas em sódio, reduzidas em gordura saturada, o quanto possível. E a gente trabalha com a realidade do paciente. Tem paciente que vai ter acesso a uma lista de alimentos mais reduzida. E tem pacientes que vai ter acesso a uma lista de alimentos, né, mais extensa, mais funcional. Tem paciente que quer gastar menos, tem paciente que já quer investir mais no plano alimentar, isso envolve situação financeira. O treinamento também, né, o que ele vai ter que comer como fonte ali para gerar glicogênio, para ele melhorar a performance. O resultado do exame de sangue vai influenciar. Então, tudo vai ser analisado. A gente chama de estudo de caso, tá, Guto? Então, a gente avalia o exame de sangue, o resultado do exame de sangue se o paciente tiver. Eu envio um questionário para o paciente responder, já para conhecer a rotina dele, o que ele gosta de comer. Peço para anotar um dia da alimentação. A gente precisa calcular o gasto energético do treino, quando o paciente realiza atividade física, né? Para ver ali a questão de pré-treino, pós-treino, intratreino. Suplementação, né? Os recursos ergogênicos. Fitoterapia, como falei, aromaterapia. Então é individualizado. Eu tenho desde paciente, por exemplo, que faz 4 refeições no dia, até paciente que faz 6, né? Ou enfim, isso também é individualizado. Não existe uma regra. Tem que comer 6, 8 vezes por dia. Não é assim que funciona, a gente já sabe, né? Então é totalmente individualizado. Eu sento com o paciente, a gente interage, né, muito, já começo a interagir com o paciente, que no momento do agendamento da consulta eu envio esse questionário, que a gente chama de questionário pré-consulta, que é um formulário. E aí, se ele tem o resultado do exame de sangue, eu já peço para me enviar, né? Então já começa ali um estudo de caso antes da consulta. E aí na consulta a gente conversa mais, tem exame de bioimpedância também para poder avaliar como é que está a composição corporal desse paciente, porque isso também faz parte do cálculo da estratégia nutricional. Percentual de gordura, percentual de músculo, gordura visceral, né? A taxa metabólica basal, que é o valor mínimo de calorias que a gente tem que ingerir por dia. Então, o peso, né, altura, idade. Então, somos seres individuais, né? Cada um vai ter um peso, uma altura, uma idade, vai praticar atividade física ou não, é sedentário, tem alguma restrição médica, convive com alguma patologia? Tem patologias que é recomendado a gente restringir realmente alguns alimentos, tem patologia que não. Mas tudo isso é alinhado com o paciente, é acordado, não existe imposição, você tem que comer isso. Eu ainda pergunto na consulta, o que nós podemos colocar no café da manhã? É o paciente que me fala, no almoço. E é lógico que eu vou adequar, vou falar para ele, isso daqui para o seu perfil seria bom ou não seria bom por causa disso, por causa daquilo. Então aí nós vamos começando ali aquele trabalho de compor o plano alimentar. E é lógico que nos bastidores que a gente fala quando a consulta termina, na nutrição individualizada, é que começam os cálculos, né, dos planos alimentares. O paciente recebe só o cardápio pronto. Mas eu tenho as planilhas onde visualizo os nutrientes, que aí é a parte bioquímica e a parte matemática, né? Que a gente calcula. O paciente de emagrecimento precisa do déficit calórico, né? Mas não é só restringir as calorias, a gente precisa adequar macro e micronutrientes, né? Então é isso. Então é todo um trabalho de cálculo, distribuição desses alimentos e adequação. Adequação por quilo de peso, né? É um paciente de hipertrofia, né? É totalmente diferente, por exemplo, o paciente de hipertrofia, que tem um foco em hipertrofia, do paciente que tem insuficiência renal. O paciente insuficiente renal, ele vai ingerir uma proteína baixíssima em relação ao paciente de hipertrofia muscular, que vai ingerir uma proteína bem mais alta. Né? Eu não posso colocar o mesmo tanto de proteína. Por isso que a gente fala que treino e dieta é individualizado. Né? Não tem como, porque assim, é até perigoso, né? Você pega a dieta de alguém, a pessoa tem um perfil totalmente diferente do seu. Às vezes funciona, né? Às vezes
pode ser um pouco parecido ali, vai funcionar. Mas o ideal realmente é você ter um trabalho individualizado, né, de educador físico, de nutricionista, para que toda essa avaliação, esse estudo de caso que também existe na educação física, né, para montar os treinos, para calcular tudo certinho, gasto energético, né, você pode falar melhor até do que eu, né, sobre isso. Então, na nutrição holística, a gente leva totalmente em consideração a individualidade, tá? Desde público criança, adolescente, adulto, idoso, gestante, tá? Para todas as idades, para todo mundo. Para todo mundo. Por quê? Porque pode ter uma criança ou até um adulto que tenha um paladar mais seletivo, né? Sim. E aí você tem que trabalhar uma reeducação alimentar, né? A melhora dessa seletividade. E aí você pode ter um adulto que come de tudo, por exemplo, né? Então é muito diferente, não tem. E aí por isso que eu não trabalho com aquele sistema de convênio que você entrega o cardápio na hora e uma lista de substituição. Por quê? Porque naquela lista vai conter um monte de alimentos que muitas vezes a pessoa não vai comer, né? Então, até as substituições, elas são calculadas em equivalência, né, aos macronutrientes. A gente tenta equivaler também micronutrientes, mas pelo menos aos macros, né, a gente equivale para que o paciente coma o que ele gosta de comer. O cardápio para a nutrição holística, para mim, é importante que ele faça sentido para o paciente. Por quê? Se você entrega um papel, que nem antigamente o nutricionista fazia o cardápio e entregava, você tem que seguir isso aqui. E o paciente tinha que, né, ir atrás e se adequar. Hoje a nutrição moderna não é assim. É o nutricionista, pelo menos os que trabalham da mesma linha que eu, que se adequa à realidade do paciente. Somos nós que temos que nos adequar. Por quê? Porque são seres individuais. Exatamente. Entendeu? Então é Sim, isso. sim. Olha, é muito bacana, porque pelo que eu entendi, da mesma forma que você vai conduzindo, né, o paciente, você faz com que ele entenda e ele aprenda a comer e saiba o que comer, como comer, quando comer. Que é Exatamente. importante o paciente, né, a pessoa saber o que comer, para que ela está comendo aquilo, né, e quando que ela vai comer aquilo, né? Que é o que basicamente, equivocadamente, acontece na nossa cultura, né? Muitos comem as coisas, não sabem por que estão comendo, simplesmente comem pelo simples prazer de comer, né? E não sabem muitas vezes, para que eu estou comendo isso? Qual é o nutriente que tem nisso? Não precisa não entrar naquela paranoia, né, de saber exatamente quantas calorias tem e tal, cada alimento. Mas pelo menos saber o que está comendo, né? Isso é legal, porque, querendo ou não, é um aprendizado para quem está ali com o paciente, é um aprendizado para o paciente também, né? Porque, assim, você convive muito mais com isso do que eu convivo um pouco também, mas o fator alimentar é onde as pessoas têm maior dificuldade de dar um segmento bacana e de manter a continuidade, É né? verdade. Por que será? Será que é por conta de restrição? Será que é por conta de alguma desinformação? Será porque tem aqueles segmentos, né, aqueles padrões que, infelizmente, temos ainda alguns profissionais que seguem essa linha e que até impõem um certo tipo de alimentação para os seus pacientes? Por que será? Né? Você tem alguma ideia? Porque isso é muito assim subjetivo, foge ao nosso controle, mas você tem alguma ideia por que que isso acontece? Por que que as pessoas têm tanta dificuldade de se alimentar bem? Tenho sim. Assim, primeiro, é como eu te falei, a nutrição mais antiga tinha essa imposição. Então, afastava um pouco as pessoas, e eu recebo pessoas com essa queixa no consultório de que receberam cardápios na hora, cardápios mais genéricos, né? Então, eu não me adequei, né, à lista de substituição. E aí eu fiquei um tempão sem ir nutricionista, porque eu achei muito ruim, muito chato, sabe? Eu não consegui encontrar aqueles alimentos. A pessoa às vezes acha muito difícil, ela não gosta do que tá ali, né? É um trabalho pronto. Então, não ter o estudo de caso, não respeitar a individualidade, é um fator que acaba afastando as pessoas. Segundo, a dieta vai sair caro.
as pessoas acham que a dieta vai ser cara. Não é assim que funciona, que nem eu falei, né? A gente tem que conversar sobre isso, conhecer um pouco, né, o nosso paciente. Por quê? Porque realmente, assim, eu atendo pessoas que me falam uma listinha de alimentos que a pessoa tem acesso e ela fala, olha, é isso aqui que eu consigo comprar, é isso que eu tenho acesso. E é importante o paciente ter esse relacionamento aberto mesmo com o nutricionista. Eu ainda falo para os pacientes, olha, você não vai me magoar, não vou ficar chateada, né? Pode ser muito sincero com relação a tudo, porque é aí que a gente consegue ajudar a pessoa a ter resultado, né? Como no treino, se tá gostando do treino, se não tá, né? Enfim. Então, esse fator do preço também assusta as pessoas, né? Ah, mas será que eu vou ter que gastar? Tudo bem, tem cardápio que a pessoa me fala, olha, Camila, eu não tenho como investir na suplementação. Vamos, porque o cálculo da suplementação, ele está incluso no meu trabalho, né? E a suplementação, ela não é só para quem treina. Primeiramente, a gente vê o fator da imunidade. Nós temos os suplementos imunomoduladores, sobretudo agora é muito importante, alguns suplementos são muito importantes para a nossa imunidade, né? Estamos em época de pandemia. Então, isso afasta as pessoas também, o medo, mas não existe isso, porque se você tem um bom relacionamento com o seu nutricionista, isso vai entrar em acordo também, tá? A dificuldade com os alimentos. Ah, mas eu vou ter que preparar, vai me passar coisa muito difícil, sabe assim? Ai, mas Sim, eu... sim, sim. Então, mas eu não tenho tempo de comer, não posso comer no meu trabalho, precisa ser um lanche, eu nem vou porque ela vai me passar arroz e feijão. Não, se você precisar de um lanche no almoço, a gente vai trabalhar para isso. Eu calculo um lanche que seja nutritivo, né? Então, assim, são vários fatores, mas acho que esses são os principais, tá? Que afastam as pessoas. Porque tem que ter o que ela gosta de comer, às vezes ela fica achando que não vai ter, sabe? Vai ficar caro, vai ser aquele formato antigo e não é. A proposta hoje é que seja algo mais descontraído, onde possa haver mesmo um relacionamento bem bacana entre o nutricionista e o paciente, para que quando o paciente recebe o cardápio, ele fala, nossa, que cardápio bacana, tem tudo a ver comigo, sabe? Eu vou seguir, entendeu? Show de bola. Então eu tento trabalhar assim, tá? E quando eu libero o plano alimentar, eu ainda tenho 3 dias de plantão com meus pacientes, que eu falo assim, ó, esses 3 dias são pra gente ainda mexer nesse plano. Por quê? Porque você pode olhar, você pode ver alguma coisa que você acha que faltou, às vezes esqueceu, sabe, de passar alguma coisa, né? Até receitinha, às vezes o paciente faz um bolo na casa dele, uma torta, que ele fala assim, mas eu gosto de comer isso, e como é que eu vou fazer? Aí eu falo pra ele, me passa a receita, eu calculo a tabela nutricional da receita, insiro no seu plano alimentar. E o doce. A maioria das pessoas gosta do doce O e fica com medo. doce, o doce, O o doce. doce. O famoso doce que ninguém vive sem. É difícil uma pessoa falar, não como doce, nenhum doce, né? Muito difícil. Então, o paciente tem esse medo também. Não precisa ter esse medo, porque assim, acho que 98% dos meus pacientes já tem ali, eu chamo de fatia, né? A fatia do plano alimentar, que é como se fosse um horário de refeição, que eu calculo o doce e vou incluir no plano alimentar. Por quê? Homem não tem TPM, mas a maioria dos homens também gosta de comer um docinho. Ai, ai, Mas ai. gosta, né? Nem seja um chocolatinho, um docinho. Mulher tem TPM, a gente precisa de um chocolate, precisa de um docinho. Eu sou mulher, sei como é. No meu cardápio também tem doce. Então é óbvio, a gente vai optar por se for Sei pronto, como é. Sei como é. Sei não sim. é? Sei como é isso aí. Então, Não você a minha TPM, mas sei como é. aí na sua casa, né? Então você sabe do que eu tô falando. Ah, é. Então, aí eu já calculo ali um chocolatinho, um docinho. Hoje, sabe, é muito legal que a indústria está sofrendo um remodelamento, né? Então, a gente tem hoje muitos produtos já com uma tabela nutricional bem melhores, assim, do que antigamente, que né, elas eram mais tóxicas mesmo, de verdade. Então, hoje a gente tem empresas já especializadas em doces low carb, né? Em chocolates que são mais saborosos, 70%, em cremes, né? Cremes de avelã, cremes de chocolate, em doces de leite, tudo low carb. São gostosos, né? Eu costumo experimentar, eu gosto de... Olha só, Camila. Olha só, Camila. Desculpa te cortar. Aqui tem um comentário aqui que não tem jeito. Esse eu vou ter que comentar aqui. O quê? Comentário aqui, ó.
E tem uma aqui que na TPM fica igual uma capivara atrás de doce. É, mulherada na TPM, Mas chocolate olha, não pode faltar. não pode faltar. E eu Não acho, pode faltar. eu vou mais além, Guto, não é só uma capivara. Então eu acho que somos um grupo de capivaras, porque assim, olha, vou te falar, o negócio Ai, assim, ai, ai. eu ontem mesmo, né, fui verificar o meu estoque, porque eu gosto de ter os docinhos, né, e barra de proteína, que tem umas deliciosas hoje, que ajuda bastante também, enfim. Eu tava verificando. Entrega não, não entrega não, não entrega não, não entrega não. Então, mas assim, eu tava verificando o meu estoque, porque a gente sempre tem que fazer o planejamento. Planejamento é o segredo, né? Então, já ter ali os produtos, né, que você pode, já tá calculado no cardápio. Então, não precisa ter medo disso, né? E mesmo no final de semana, de repente, um outro doce, mesmo que seja um doce tradicional. Ah, é um pudim tradicional. É um mousse tradicional. A gente tem a abordagem, Eita, a gente tem a abordagem da nutrição afetiva, né? É claro que se é um paciente de emagrecimento, a gente tem um período aí que tem que respeitar, né, uma certa restrição. Ele de repente vai fazer uma refeição livre final de semana, o que difere, por exemplo, de um paciente ectomorfo, que é aquele paciente mais magro, que quer ganhar peso, né? Então a dieta dele é diferente, ela não tem déficit, né? Ela é uma dieta hipercalórica. Então, assim, lógico que tem que respeitar características individuais, mas tem um momento também que você vai desfrutar com a sua família, né? Aquela fatiazinha, né, de um pudim, que pode ser tradicional, de um doce tradicional, às vezes é cultural, né, naquela família, eles sempre comem aquele doce. Então, a gente tem também a relação de qualitativo com quantitativo, né? Você pode cometer exceções, mas sem excesso, né? Então, a gente tem a dose, o segredo está na dose, realmente, de tudo, né? Na até nutrição... porque tem períodos da vida de todos nós, né? Por exemplo, né? O mês de março, eu vou citar o mês que nós estamos, né? É o Sim, mês de março, para mim, eu, Guto, né? Tem um dia muito especial na minha vida, que é o aniversário da minha filha. E no aniversário a gente come um bolo, come doce, toma aquela cervejinha, assim, com certeza somos todos seres humanos, né? sim, Então, assim como todas as famílias têm esses períodos, né? Eu tenho em alguns meses da minha vida, o mês de março é um deles. E outras famílias também têm os seus meses também, né? Que vai ter aquele excesso, né? Aquela fugidinha da dieta que está ali tendo um acompanhamento. O que não quer dizer que não vai te trazer qualidade de vida, né? Até porque mesmo o chocolate, não só chocolate, o doce em si, no geral, tem uma explicação científica o porquê da necessidade, principalmente as mulheres no período da TPM, né? A gente sim. brinca e tal, mas tem aquele fator, sim, de necessidade. Homens, entendam isso. É, Entendam isso. Então, é deixem em algum verdade. momentozinho lá do mês aquele estoquezinho lá separado. Deixa lá quietinho, Não que vai ser mexe, necessário. não mexe. Não mexe, não mexe. Não, a gente É, tem, exatamente. e temos mesmo, como você falou, né? O momento da confraternização, mas em geral esse momento ele é pontual, a gente não pode também, lógico, ingerir bolo, docinhos, né? A comida da festa todos os dias. Você vai gerar facilmente um desequilíbrio bioquímico que vai aparecer no resultado dos exames, né? Exame de sangue, e vai gerar um aumento de peso, né? Consequentemente, porque você vai estar consumindo calorias, são calorias vazias, né? Então, assim, a Mas gente. não aumento de peso com qualidade, né? Não, não é aquele aumento de peso com qualidade, como acontece com Isso, pessoas que querem aumento da massa muscular, que é a hipertrofia, que a Camila citou aqui há momentos atrás, tá, gente? São coisas então. assim diferentes, tá? Ganhar peso, porque às vezes as pessoas relacionam o peso, o ganhar peso e o perder peso com qualidade, entendeu? E às vezes acaba sendo bem. São coisas totalmente distintas, né? Isso, não, é diferente, né? Quando você ingere calorias vazias, o corpo acaba estocando essas calorias que entram em forma de gordura, né? De tecido adiposo.
Quando a gente calcula um cardápio para ganho de peso, é diferente porque ele está equilibrado em macro e micronutrientes. Então vai ter o cálculo da proteína, que é o construtor muscular por quilo de peso, vai ter o cálculo do carboidrato, segundo, né, a demanda do paciente, dos lipídios e de todos os micronutrientes e das fibras, né? Então a gente tem vitaminas, minerais, que são importantes, e temos as nossas tabelas de referências, né, nacionais e internacionais, que a gente usa como base de dados científicos para calcular esses planos alimentares, é diferente. Então, assim, o que a gente come que é caloria vazia, né, nas confraternizações, enfim, isso é pontual. Que nem você falou, no mês de março, ok, né? E depois, o que você faz depois? Você vai voltar para sua constância, né? Você vai voltar para sua alimentação equilibrada, você vai fazer aquela comemoração e no dia seguinte, né, você volta para o seu equilíbrio. Então, essa é a proposta. Não vou comer bolo e docinho o mês inteiro de março, né? Não vou manter isso, pelo amor de Deus, hein, galera? Se cuidem aí, hein? Então, agora, por exemplo, né, depois vem a Páscoa, então a gente sabe, né, que tem os chocolates, enfim. O que a gente entende que funciona para nossa máquina, né, para o corpo humano, para deixar a gente saudável, manter a performance, manter a estética? A constância, que essa palavra é mais falada, né, do que tudo na vida, eu acho que está presente Tá aí, mesmo. né? Hoje em dia está sendo muito utilizada, né, constância. Assim como resiliência já foi muito usada não muito tempo atrás, agora a constância é uma palavra que está aí na moda, né? Então, mas está na moda porque o nosso corpo ele responde a estímulos, né? Então, assim, o nosso corpo ele sempre vai responder ao que a gente faz a maior parte do tempo, que é a constância, né? Então, como que você trata o seu corpo a maior parte do tempo? Se a maior parte do tempo, a semana tem 7 dias, e a maior parte dos dias da semana você tá cuidando da alimentação, priorizando ali uma boa noite de sono, né? Se hidratando, evitando o estresse, porque a gente sabe que o momento atual é estressante, né? Enfim, cuidando da alimentação, tentando equilibrar todos os pilares. Não vai ser um dia que você vai sair que vai estragar, né, todo esse planejamento, né? Por quê? Porque você tem a constância. Então, o corpo, ele consegue manter o metabolismo acelerado, né? Se você fizer isso de forma isolada. Então, eu vou ver um amigo que eu não vejo há muito tempo, vou tomar um café, vou comer um docinho, uma fatia de bolo, vou comer um pãozinho de queijo, mas isso é esporádico, isso é pontual, né? Não tem problema. Isso faz bem, porque o nosso corpo, ele precisa do descanso, né? Tanto quanto da constância para treinamento, né? E para seguir uma alimentação mais quantitativa, entendeu? E é esse o segredo. A gente não precisa restringir nada, mas nós deveríamos ter a matéria nutrição na escola, né? É o que a gente discute, para ter essa consciência de entender que um alimento ele é um carreador de nutriente. Além dele ser saboroso, né? De você olhar, porque aí tem a influência da gastronomia, né? Aqueles pratos maravilhosos, aquela arte, obra de arte que eles fazem nos pratos. Isso é incrível, a experiência sensorial. É maravilhoso, comer é maravilhoso, né? A textura, tudo. Mas olha que legal, né? Legal a questão que você falou, né? Da constância, né? A gente tem, olha como é que a cultura, principalmente uma cultura de uma certa região, influencia muito nessa questão da constância, né? Isso é uma questão que eu sempre converso com muitos colegas, né? De outra área também, que atuam na área da educação, né? Por exemplo, tem dia da semana que algumas regiões têm aquelas feiras livres, né? E normalmente nas feiras livres se tem aquele consumo do pastelzinho com caldo de cana, né? Todo dia da semana, pelo menos 2 vezes na semana, tem as tradicionais feijoadas, né? Pelo menos uma vez na semana, dependendo da tradição familiar, tem aquele almoço de domingo, né? E pelo menos uma vez na semana, tem aquela tradicional, normalmente sexta-feira ou sábado à noite, que às vezes muitos não querem se dispor a cozinhar, fazer alguma coisa, tem aquelas comidas mais rápidas, os fast foods ou a tradicional pizza. Olha só quantos dias já na semana a gente utilizou as calorias vazias. É uma reflexão que eu faço com alguns colegas, sabe? Aí você fica só 2 dias,
na semana tentando se alimentar bem. Olha o que você manteve de constância. Olha aqui o que você consumiu de caloria vazia. Seria legal Exatamente. ser o contrário. Isso se transformar nisso e isso se transformar nisso, ou talvez nisso, se a gente Exato. for parar para fazer uma reflexão mais aprofundada, né? Porque a cultura também nos influencia no fator alimentar. E que é da Muito. forma que você conduz com seus pacientes. Olha que coisa bacana, né? Como que aonde a gente vive influencia totalmente no ponto que a gente se alimenta. Que é onde você falou. Seria muito legal, sim, as escolas inserirem um fator nutricional na disciplina, para ver se as crianças conseguem ter uma maior consciência de como se alimentar. E não só isso, né? Eu acho que a educação financeira também seria muito legal, né? Mas olha Isso. só a importância de se ensinar desde criança a como se alimentar bem, né? Porque a pessoa vai ter uma maior constância, vai ser mais saudável, vai ser mais ativo e vai produzir muito mais, né? É, Isso já é comprovado cientificamente, né? Pessoas que são ativas, que se alimentam bem, produzem muito mais e com muito mais qualidade. Muito com mais certeza. qualidade. Elas são mais funcionais para elas mesmas e para o meio que elas vivem, né? Sim. Então, nossa, é muito importante o que você falou, porque assim, infelizmente as escolas deveriam ter, né, nutrição e educação financeira e não tem. E educação a gente sabe que é o caminho, né, para a evolução do ser humano, não adianta, a informação é muito importante. E por isso que eu gosto, né, de participar, achei super legal o seu convite, eu participo quando me convidam de palestras, né, a última palestra que eu fui foi no estádio do Morumbi, lá dentro, inclusive eu palestrei para crianças, adolescentes e pais, né, praticantes de atividade física lá sobre a nutrição, para levar informação mesmo, porque existe realmente muita dúvida, né, e a gente precisa começar a gerar mais consciência nutricional nas pessoas, das pessoas entenderem que o alimento também é um carreador de nutrientes, de calorias, né? Assim como você pode fazer dele um remédio, né? Você pode fazer dele também um veneno. A gente fala que o alimento seja teu remédio, né? E que teu remédio seja o alimento. Por quê? Porque tudo está na dose, na composição. Então, se na base da sua alimentação tiver muito alimento industrializado, rico em gordura saturada, em sódio, né? Igual você falou, vai ingerir fritura com constância, né? A feijoada, que a gente sabe que tem uma digestão mais lenta, é um prato, né, que a gente costuma ingerir de forma pontual. Aí a pessoa ingere sempre, acaba ficando baixa em proteínas, né? A proteína é super importante, primeiramente para a imunidade, representa a imunidade. Então, a gente sabe que isso vai causar desequilíbrios para a nossa saúde, né? Qual que é a importância de ingerir frutas, verduras, legumes, fibras, né? Procurar alimentos quando você vai lá no mercado, olhar a tabela nutricional e ver se são reduzidos em sódio, né? Em colesterol, se não tem gordura trans, ver se eles têm fibras na composição, que isso é muito importante, eles estão adicionando fibras, né? As fibras são pré-bióticas, são extremamente importantes para a nossa alimentação. Qual que é a importância disso? É que você está prevenindo doenças, né? Você está favorecendo o equilíbrio das suas funções vitais e prevenindo doenças. Por quê? Porque está entrando, está carreando nutrientes ou está carreando corante, conservante, gordura saturada. O que que você está colocando para dentro, digamos assim, né? Gostaria até de deixar essa reflexão mesmo que eu converso com os É, pacientes, né? É muito mais do que você sentir o sabor, sentir a textura do alimento. E, é e, e, verdade. e ficar ali impactado, maravilhado, né? Com aquela arte, com aquele prato bonito que você vai no restaurante e o chefe tem, né? Aquele dom de realmente fazer um prato maravilhoso, saboroso, Atrativo, textura. né? É muito atrativo. A gente começa a comer com os olhos, realmente, né? É verdade. Mas é muito mais do que isso. Então, isso falta. Mentalizar. Mas o que, que esse alimento está levando? A gente não precisa mentalizar isso todo o tempo, né? Mas o que, que esse alimento está levando para dentro do meu corpo? Porque a gente sabe pela nutrição, por exemplo, nós precisamos de 1.000 miligramas de cálcio por dia. Você está ingerindo 1.000 miligramas de cálcio por dia? Você ingere leite, derivados? Como é que
está a sua alimentação? Você come um iogurte? Porque se o seu cálcio ficar muito baixo, dependendo da sua idade, vai favorecer osteopenia, osteoporose, né? Fibras. Sim. Eu vejo Vai muito... desfavorecer a contração muscular. Exatamente, exatamente. Então, Vários assim, fatores, né? Tem um amigo meu que fala, você é o que você come. Ele utiliza essa frase já desde quando eu comecei a ter amizade, há mais pelo menos de 20 anos. Você é o que então, você come. porque isso já é assim milenar mesmo, né? Desde Hipócrates, né? Que o alimento seja o seu remédio, que o remédio seja teu alimento. Então, é o que eu te falei, muita coisa está voltando, né? Sabedoria milenar aí está voltando. Por quê? Porque a gente já sabe da importância da fitoterapia, por exemplo. Por quê? Porque vem da terra. Então a gente sabe que tudo que puder ser mais natural, por que os orgânicos também estão tanto em evidência, né? Porque a gente sabe da pobreza do nosso solo hoje em nutrientes, né? De quanta toxicidade tem no solo. Então, o orgânico, ele não é acessível. Ele é mais caro, ele não é acessível para todo mundo. Mas, de repente, você pode ter ali na sua casa um temperinho que você planta no vasinho, que não vai ser caro. Você vai pagar R$ 2 numa mudinha, aquela mudinha vai crescer. Entendeu? E aí você vai lá, você tira uma cebolinha, você tira um manjericão, você faz um chazinho de hortelã, né? Eu mudei não faz muito tempo, tô fazendo minha hortinha, mas eu cresci com meu pai, sempre tendo hortinha, tem hortinha lá até hoje. Então eu vou lá, eu pego pimenta, pego tomatinho, tem chuchu, já teve abóbora, morango, hortelã, erva cidreira, já volto com a sacolinha, sabe? Couve. E é em São Paulo, né? Meu pai mora aqui, a acho que 18 quilômetros da minha casa. É São Paulo, entendeu? Então, a gente tem que começar a refletir sobre isso, né? Como que eu tô tratando o meu corpo? Porque muitas doenças surgem a partir de uma alimentação em desequilíbrio, da má alimentação. Entendeu? Assim como a gente vê alteração bioquímica, a gente vê alteração da composição corporal, né? Que são os quadros de sobrepeso, obesidade, que acabam impactando na parte articular também, né? E enfim, a gente vê também uma piora da performance, né? Como é que uma pessoa que quer render no treinamento não vai ingerir uma quantidade... Ah, mas eu treino uma musculação. Aí a pessoa não quer ingerir zero de carboidrato. Como é que vai gerar glicogênio para render na musculação, ou no crossfit, ou numa corrida? Entendeu? Mesmo o paciente de emagrecimento, Sim. Isso é calculado, né? Sim. Então, assim, mas eu quero hipertrofia muscular. Quanto você está comendo de proteína? Porque tem um cálculo que a gente faz, que a gente sabe que dentro daquele cálculo, né, o corpo do paciente a gente vai favorecer a manutenção da massa muscular, né, e o desenvolvimento, e a hipertrofia muscular. Então, quer dizer, Sim. A gente precisa, que nem você falou da parte cognitiva, algumas pessoas se alimentam de forma que acabam ficando anêmicas, né? Então, assim, vitamina D baixa, então aí você prejudica a cognição, um cardápio baixo em fósforo, né? A gente sabe da importância do ômega 3 hoje também para o cognitivo, para todas as idades, inclusive gestantes. A gente sabe que se elas ingerem ômega 3 e os simbióticos, né, os probióticos e prebióticos, a criança nasce mais inteligente, com uma imunidade melhor. A gente favorece a imunidade da mãe também, um processo gestacional muito mais saudável, entendeu? Então, para você ver, para todos os públicos, né? O idoso. Total. Todo mundo come, né? Todo mundo come, a gente come em todas as fases da vida. Todo mundo se alimenta, todo mundo utiliza dos nutrientes, né? Então, Sim. todo mundo precisa compreender um pouquinho mais como funciona o seu corpo. Além do mais, você vive nele, né? Então, como eu adotei uma hashtag, Camila, já desde o início do meu trabalho, de toda a reformulação do meu trabalho com atendimento a pessoas, né? Com a prática da atividade física regular, enfim, o faça por você. O fazer por você, ele é muito filosófico. Por quê? Não parte de um pensamento narcisista, parte de um pensamento de você cuidar de si, para você estar bem dentro desses 3 pilares, corpo, mente e espírito,
para você estar bem, para você conseguir render bem, e como você disse, uma pessoa feliz transmite felicidade, uma pessoa que não está feliz não tem como transmitir felicidade, e atinge as pessoas que estão ao seu redor. Então, faça por você muito mais do que a simples prática de uma atividade física. É você refletir, será que você está fazendo bem para você mesmo? E inclui alimentação, organização, planejamento, atividade física, enfim, como você está vivendo sua vida, né? Você está fazendo por você? Exatamente esse é o ponto. Então, assim, é um assunto que a gente pode estar discorrendo aqui, discorrer a noite inteira, que vai ser muito Nossa, bom não a gente acaba. tratar sobre isso. Que, nossa, é assunto a dar com rodo aqui, né? E olha, só para a gente não estender muito a nossa conversa, eu agradeço demais, Camila, muito mesmo, por você ter disposto do seu tempo, de toda essa gama de conhecimento. Pessoal, Camila, nutricionista, sigam lá, Camila Personal Nutri no Instagram, ela pode ajudar vocês, entrem em contato, a Camila vai, enfim, tudo isso que a gente discorreu aqui, ela vai aprofundar algo para você, tá? Muito obrigado, Camila. Fique à vontade para você fazer as suas considerações. E, ó, bora lá, hein? Quem sabe aí, mais adiante, a gente pode tratar de um outro assunto relacionado à alimentação. Com certeza, a nutrição é uma área assim muito vasta, né, de informação, é como você falou, né? Aí junta a nutrição com a área da educação física, a gente passa uma vida conversando e não acaba o assunto, né? E vai que vai, vai que vai. E vai que vai. Mas eu espero, assim, ter deixado essa reflexão mesmo, exatamente do que você falou, faça por você, né? O nosso corpo, se a gente pensar na nutrição holística agora, né? Na questão espiritual, que não é religião, mas ele é o nosso instrumento para a nossa jornada vivência. Então, o tempo que a gente vai passar aqui na Terra, a gente vai. O corpo é nosso veículo, né? Ele leva a gente, traz para os lugares, para a gente realizar o nosso propósito, para a gente praticar nossa atividade física, né? Para a gente trabalhar, né? Então, assim, o alimento que entra é importante para a gente cuidar do nosso corpo com carinho. É um autocuidado, praticar atividade física, se alimentar bem, cuidar do sono, né, se hidratar. Ter essa preocupação mesmo com as emoções, com a parte espiritual. É um autocuidado, né? Você uma preocupação de realmente buscar um equilíbrio, que não é fácil, a gente sabe que não é fácil, não é linear, né? Mas é um dia após o outro. Tentando buscar esse equilíbrio. Né? Um processo. E é um processo que começa quando a gente nasce e só termina quando a gente vai embora. Então, nutrição e atividade física é para a vida toda, né? A gente tem as fases da vida, mas é para a vida toda. Então, reflitam sobre isso, sobre essa importância. Eu espero de coração, assim, ter ajudado um pouquinho, ter deixado uma sementinha. A gente pode continuar com outros temas depois. Foi muito bom participar, foi um prazer. E quem precisar de esclarecimentos ou tiver alguma dúvida, né, pode entrar em contato comigo. A gente conversa melhor depois. E muito obrigada pelo convite, eu amei participar, foi muito legal. Legal. Camila, não sai ainda, por favor. Quero fazer um agradecimento aos meus queridos parceiros aqui ainda na sua presença. Mais uma entrevista, mais um Informa com Guter Mendani aí com muita qualidade, muita informação bacana. Para você que não conseguiu, galera, entrar desde o início da live, entra lá depois no canal, meu canal do YouTube, Informa com Guter Mendani. Vai estar disponibilizado para vocês lá à vontade, para ver essa e outras entrevistas que já aconteceram também com outros profissionais de vários segmentos, e teremos muito mais aí para frente, tá? Bora lá, galera, bora lá acompanhar. Informação boa a gente tem que compartilhar, né? Exato. Meus queridos parceiros, valeu! Águas WA, a primeira beguinha biodegradável do Brasil. Nutri for Shape, suplementos de primeira qualidade e variedade. Grupo Pompes, desde 2015 com produtos personalizados. Cláudia Fazendo Artes, papelaria personalizada. Jaqueline Peixoto, contadora. Que tal cuidar das finanças, pessoal? Ó,
Até o final de abril tem um leãozinho aí, galera. Verdade. Fiquem atentos. Hayashi da Cultura, falamos aqui ó, de terapia holística, ó. Procure o Dr. Haya lá, ele pode ajudar vocês. Keep the Future, planejamento e consultoria. Galera, sigam no Instagram o perfil de cada um desses parceiros, que ele, dentro do segmento de cada um, eles podem ajudar vocês. @AguasWA, @Nutri4Shape, @Grupo Pompes, @Cláudia Fazendo Artes, @Jaque V Peixoto, @Hayashida.acupuntura, Keep the Future One, e a minha parceira Paloma, que é a representante da Keep the Future, @Loma F Leal. Galera, muito obrigado por quem conseguiu prestigiar, acompanhar. Camila, mais uma vez, muito obrigado. Show de Obrigada a bola. você. Gostei demais. Falar de alimentação Também. é sempre muito bom, principalmente para quem gosta de comer, né? Para quem gosta de Verdade. comer é sempre muito bom. É. Pessoal, uma boa noite para todo mundo. Sigam fazendo cada um por você. Isso mesmo. Boa noite. Fui. Tchau, gente. Tchau.